queridos amigos e amigas, boa noite a todos vocês que semanalmente acompanham as lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar. E gostaria de lembrar aqueles, que compartilham com a gente esses encontros semanais e aqueles que estão entrando pela primeira vez no Cefif Espírita do Facebook, nesta página, que estas lives do Evangelho acontecem todas as terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas. E as lives das reuniões públicas, elas acontecem nas segundas-feiras às 20 horas, nas quintas-feiras às 14 horas, nas sextas-feiras às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Então, estejam todos convidados a participar conosco das lives que neste período de afastamento social nos aproxima e permite que vibratoriamente, em pensamento e em sentimento, nós estejamos conectados, nós estejamos interligados numa grande rede, onde compartilhamos a convivência nós encarnados com os espíritos desencarnados. Nós sempre dizemos que nós só fazemos aqui, os expositores do Evangelho, nós só fazemos o trabalho da linha de frente. Quem conduz efetivamente todo este trabalho é o plano espiritual. Os dirigentes do trabalho na espiritualidade, lá da Casa Irmã Francisca, lá por conta de fisicamente ela estar fora daqui deste ambiente, são eles que conduzem o trabalho do Evangelho. Nós só ficamos na linha de frente, dando uma pequena parcela de contribuição para a espiritualidade superior. Sim, o trabalho é deles, nós somos apenas colaboradores. Gostaria de lembrar também aqueles que porventura tenham se esquecido, de providenciar a garrafinha com água, o copo com água, o jarro com água, para que ela possa ser fluidificada durante a realização do Evangelho e ao final do Evangelho, por ocasião do passe à distância que é transmitido em colaboração entre a espiritualidade e os nossos passistas encarnados do Irmã Francisca. Vamos então fazer a nossa prece para começar o nosso trabalho desta noite. Que possamos fechar os nossos olhos, inspirar e expirar calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal, enchendo os nossos pulmões, alimentando todas as nossas células, a fim de que possamos, asserenando a mente e o coração, nos integrar à espiritualidade que dirige este trabalho, aos bondosos amigos espirituais, os nossos amigos, entes queridos do mundo espiritual que nos acompanham na realização do Evangelho, os nossos guias protetores, os nossos anjos da guarda, a fim de que todos nós, assim envolvidos, possamos então abrir a mente e o coração, a fim de recebermos os ensinamentos desta noite, e que este aprendizado possa sensibilizar as nossas fibras mais íntimas, a ponto de movimentar na nossa intimidade a vontade, e mobilizando todos os recursos à nossa disposição, através da vontade, possamos realizar então as transformações de que necessitamos fazer em nós mesmos para podermos ser bem-sucedidos nesta reencarnação. Não poderemos fazer este trabalho, Mestre Jesus, se não o tivermos ao nosso lado, se não tivermos estes colaboradores juntos de nós. Por isso nós vos pedimos uma vez mais que permaneça conosco durante este Evangelho.
Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós estamos hoje com a última parte do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, não é? No item 12, a fé divina e a fé humana. E esta lição nos foi trazida por um espírito protetor em Paris, 1863. E é interessante nós vemos como a espiritualidade, eles vêm trazendo aos poucos, né, os ensinamentos para que a gente possa ir assimilando, né, pouco a pouco, né, o Evangelho de Jesus. Nós já conhecemos o Evangelho de longa data, de muitas reencarnações. É possível até que estivéssemos lá na Palestina, na época em que Jesus esteve aqui reencarnado, não é isso? Mas agora é que efetivamente estamos acordando, estamos compreendendo este Evangelho a ponto de vivenciá-lo nas nossas atitudes. Por isso este Espírito protetor diz para a gente aqui: a fé é o sentimento inato no homem sobre o seu destino, não é? Sobre o seu destino, o que vai acontecer comigo, o meu presente e o meu futuro, não é? Assim como o de vocês. Então é um sentimento inato. Não é? E este sentimento, ele é natural, por quê? Porque a reencarnação acontece depois de um minucioso planejamento no mundo espiritual. Então, muito antes de reencarnarmos, planejamos a nossa reencarnação. E este planejamento efetivamente está, não é, gravado na nossa consciência. Por isso, quando aqui reencarnamos, a gente não tem claro os compromissos assumidos no planejamento reencarnatório, mas temos eles, não é, latentes na nossa mente. Não é? Por isso, é um sentimento inato dos compromissos, não é, da proposta, dos objetivos, das tarefas que a gente vai realizar nesta reencarnação. A fé, não é? É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, inicialmente no estado latente, e que eclode e cresce pela ação da sua vontade. Então, veja que a fé, ela vem latente. O conhecimento do planejamento reencarnatório, ele está latente na nossa consciência espiritual. Não é no cérebro físico, não é? O cérebro físico, não é? Morreu o corpo físico, desapareceria? Não. O planejamento está na mente do espírito. Não é? O cérebro físico, ele só recebe a projeção destas imagens que estão no cérebro espiritual, na mente, não é? Via perispírito. Não é? Só por conta disso. Agora, eclode e cresce a fé na nossa intimidade, ele coloca aqui, pela ação da nossa vontade. Então eu preciso movimentar mais este atributo que Deus me concedeu, a vontade. Porque senão eu só, não é, pela intuição, percebo quais são os meus compromissos, mas se eu não movimentar a minha vontade, eu não parto para a ação, para a realização daquilo que eu me comprometi a fazer. Continua este espírito protetor dizendo que até o presente a fé não foi entendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo preconizou como alavanca poderosa e porque ele foi visto somente como o chefe de uma religião. E, efetivamente, talvez porque nós tenhamos, no decorrer das reencarnações, vivendo religiões muito fechadas, não é? Proibindo uma série de coisas, talvez a gente tenha se acostumado a viver a fé cega. Não é? A fé cega não questiona absolutamente nada. Alguém me diz que, não é, a coisa tem que ser feita deste jeito, não é, e eu me contento com aquilo. Não vou perguntar, não vou questionar, não vou usar a razão, a inteligência, o bom senso, o discernimento para poder ponderar, ver se aquilo tem razão de ser, aquilo é compreensível, é aceitável ou não pela razão.
não é? Então, talvez pelo fato de ter vivido muitas reencarnações em várias religiões, não é? Vivendo simplesmente a fé cega, talvez ainda hoje só se olha a fé pelo seu aspecto religioso, não é? Isso me faz lembrar até uma passagem de um personagem de um filme brasileiro. O filme chama-se O Alto da Compadecida, talvez muitos de vocês tenham visto, né? Onde tinha lá o Chicó, né? E o Chicó sempre contava as histórias dele. E aí de vez em quando alguém, né, durante o filme perguntava: mas Chicó, mas o porquê disto? Né? E a resposta do Chicó era sempre a mesma, né? Não sei, só sei que foi assim, né? E tem pessoas que aceitam isto, mas nós, na condição de espíritas, somos estimulados pela espiritualidade a construir a fé raciocinada, abandonarmos efetivamente a fé cega. Não é? Eu preciso utilizar dos atributos que Deus me concedeu para estar convencido daquilo que mesmo a doutrina espírita me passa como informação. Eu preciso acreditar nisto, eu preciso compreender isto. Aí eu vou viver isto daqui na minha existência. Se continuar com a fé cega, de uma hora para outra alguém pode desconstruir, desmontar aquele entendimento que eu tinha. E aí eu posso ficar sem base, posso ficar sem chão, não posso descrer de alguma coisa que eu tinha, não é? A quem eu depositava crédito antes. Eu vejo com tristeza quando nós espíritas defendemos, não é, que o aborto deve ser entendido como uma prática ilegal, não é? E o principal motivo é que a mãe tem todo o direito ao seu corpo, não é? A definir o que fazer ou o que não fazer com o seu corpo. Tem toda a responsabilidade de determinar, não é, aquilo que vai manter a sua saúde ou não. Agora, não é, o feto é simplesmente um hóspede no seu corpo físico, não é sua propriedade. Não é? Nenhuma outra alma, nenhum outro espírito, nenhum outro ser, não é de propriedade um do outro, pelo entendimento da doutrina espírita. Então, a mãe só cede, não é, o seu útero para hospedar o feto durante o período que ele precisa. Porque a lei divina estabeleceu que a reprodução aconteceria desta forma. Por enquanto ainda não há recursos de se fazer a reprodução fora do útero materno, não é isso? Então, não temos o direito de expelir, não é, aquele, não é, espírito, aquela alma que já foi ligada, não é, àquele corpinho físico, sim, a não ser para preservar a própria vida da mãe. É esta a única alternativa. Mas o que me entristece é as pessoas dizerem: isso daí é filosofia, é conceito da religião. Não só da religião espírita, porque tem outras religiões, não é, que também têm um entendimento semelhante, apesar das justificativas serem diferentes. Então levam pelo lado da fé, como se isto fosse, não é, a fé cega, não é, que o espírita adotaria ao defender este ponto de vista. Não, eu defendo este ponto de vista pelo fato de ter compreendido o que a doutrina espírita, o que os amigos da espiritualidade me colocam. Não é? E a fé não tem somente o seu aspecto religioso. É extremamente importante que a gente tenha esta compreensão. E o espírito protetor, ele vem dar um exemplo prático disto, quando diz: o homem empreendedor que lança a realização de algum grande empreendimento será bem-sucedido se tem fé, pois sente que pode e deve conseguir, e esta certeza lhe é fonte de uma imensa força. Então, gente, quantos empreendedores de micro, de pequena, de grandes empresas, de multinacionais, eles são dotados desta fé, desta confiança, deste sentimento da sua capacidade de realização. E isto, o espírito protetor vem dizer que esta confiança, esta sensação que ele tem de realização, é fé.
é a mesma fé religiosa. Assim, veja, não é? É o sentimento de confiança que nós temos na capacidade de realizar alguma coisa. Assim, e isto independe se é, não é, um tema polêmico, como o aborto, ou um tema mais comum, como criar um empreendimento empresarial. Eu posso empregar a fé tanto num aspecto quanto no outro aspecto. Diz este espírito protetor ainda que a fé é humana ou divina segundo a forma com que o homem aplica. Veja, a fé, ela é humana ou divina de acordo com a sua aplicação. Agora, como é que eu aplico? Né? Esta é a dúvida. Como é que eu faço a aplicação desta fé, desta confiança, desta certeza que eu tenho, né, de ser bem sucedido na minha empreitada? E aí ele traz a explicação para a gente. Não é? Não é? Segundo a forma com que o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, vejam só, se eu aplico, não é, a fé, se eu aplico esta confiança, esta certeza na satisfação das minhas necessidades terrenas, a fé é humana. Se eu aplico esta certeza, esta confiança, a fé, não é, nas aspirações celestiais e futuras, ela é divina. Então vejam que aqui abre para mim um universo diferente de compreensão. Não sei se vocês que estão, não é, compartilhando, estão assistindo a live, compartilham comigo, não é, desta mesma opinião, mas veja só, no caso do empreendimento, vamos pensar na pessoa que vai criar uma empresa. Sim. Qual é o objetivo que eu tenho ao criar a empresa? Qual é a aplicação que eu vou fazer, não é, desta certeza que me vem na intimidade e que me dá condições de eu estar lá, não é, desenvolvendo, não é, todas as minhas potencialidades para que a empresa possa funcionar e ser bem sucedida? Então, olha só, se eu quiser simplesmente, não é, construir um empreendimento, não é, onde eu possa colocar, não é, a minha satisfação, o meu prazer, não é, de estar realizando um trabalho, não é, a oferir lucros, assim, quem sabe aprender mais alguma coisa. Então vejam que são coisas, não é, que vão atender especificamente às minhas necessidades. Com estes objetivos, a fé, esta certeza, esta confiança é humana. Não é para atender às minhas necessidades terrenas, atender às necessidades do empreendedor. Agora, vamos supor que eu vou montar um outro empreendimento. E ao planejar, ao idealizar este empreendimento, não é, eu também levo em consideração, além daqueles aspectos já citados anteriormente, eu levo em consideração, poxa vida, né, olha, eu posso, com este empreendimento, servir a tantas pessoas. Eu vou prestar um serviço à sociedade. Não? Eu vou colaborar para o enriquecimento da sociedade. Eu vou poder dar oportunidade de emprego a um sem número de pessoas. Muitas famílias poderão se manter a partir deste empreendimento, deste negócio. Eu vou recolher impostos. E estes impostos, uma vez que bem empregados, eles vão trazer benefícios e bem-estar à sociedade. Então, se ao montar um negócio, eu trago
em mim estas intenções, esta certeza, esta confiança, esta fé, não é? Que mostra as minhas aspirações não só para o meu benefício, mas para o benefício de outras pessoas, benefício da sociedade, benefícios que vão ficar aí, não é? E não vão ser exclusivos para mim, é de ordem divina. E estamos falando de um empreendimento terreno. Então, vejam que eu não posso considerar a fé única e exclusivamente como o seu aspecto religioso, porque isto não é mais verdadeiro. O Evangelho, né, Kardec já desde 1800 e próximo de 60, não é? 60, 61, já traz estas informações para a gente. Precisamos ampliar a nossa concepção, o nosso ângulo de visão, assim, para que a gente possa ter uma noção, não é, da aplicação da fé, se a fé é de origem humana, se a fé é de origem divina, assim, eu preciso também perceber, não é, se a minha fé, a intensidade da minha fé. A fé é um sentimento, gente, ele não vem pronto. Nós já estivemos estudando, né? Este é o último item do capítulo 19. Não é? A fé é uma construção que eu vou fazendo no decorrer das reencarnações. Então eu preciso perceber a intensidade com que eu vivo a minha fé hoje. E para isto, eu quero trazer para vocês um texto. A Silvia também já trouxe no evangelho que ela fez na terça-feira. Este texto nós já trabalhamos com alunos quando ela e eu lecionamos juntos. Não é? Já trabalhamos em empresas em que nós demos treinamento há muitos anos atrás. E que ele, não é, demonstra bem, muitas vezes, esta intensidade da nossa fé. Ele se chama o alpinista. Muitos de vocês talvez já conheçam, não é? Mas se conhecem, gostaria de relembrar para vocês. Aqueles que não conhecem terão a oportunidade de perceber um pouquinho esta intensidade da fé, não é? A fé humana e a fé divina. Não é? O título, O Alpinista. E diz assim, esta história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios. Um dia ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua, não é? A sentinela de pedra na Cordilheira dos Andes, na Argentina, a 6.960 metros de altitude, acima do nível do mar, não é isso? Mas ele queria a glória somente para si, e resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro, o que seria natural numa escalada dessa dificuldade. Normalmente você vai com uma equipe, não é? Escalar, não é, uma montanha nesta altitude. Começou a subir e foi ficando, né, o tempo foi passando e foi ficando tarde. E porque não havia se preparado para acampar, resolveu seguir a escalada, decidido a atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha. E não era possível mais enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão. Zero de visibilidade. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, ele escorregou e caiu. Caía a uma velocidade vertiginosa. Somente conseguia ver manchas que passavam cada vez mais rápidas na mesma escuridão. E sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo, e nesses angustiantes momentos passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que já havia vivido em sua vida. De repente, sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou na sua cintura.
nesses momentos de silêncio, suspenso pelos ares, na mais completa escuridão, não havia nada a fazer a não ser gritar. E ele, naquele instante de angústia e de desespero, gritou: meu Deus, me ajude. De repente, uma voz grave e profunda, vinda da sua própria intimidade, lhe respondeu: o que você quer de mim, meu filho? Me salve, meu Deus, por favor, ele pediu. E a voz respondeu: você realmente acredita que eu possa te salvar? Ao que ele respondeu: eu tenho certeza, meu Deus. Então, respondeu a voz, corte a corda que te mantém pendurado. Houve um momento de silêncio e de reflexão. O homem se agarrou ainda mais à corda e refletiu que se fizesse isso, morreria. Conta o pessoal do resgate que ao realizar as buscas, encontrou um alpinista congelado, morto, agarrado com força com suas duas mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. E aí, meus amigos, não é? Aqui nós vimos a fé deste nosso companheiro, ilustrada nessa história, sim, da intensidade da nossa confiança. E veja, tem o aspecto religioso da fé. A fé é confiar em Deus. É acreditar que Ele está no comando de tudo que acontece na nossa vida. Alguns de nós vivem na ilusão de ter ou de querer ter o controle de tudo que acontece. E sofrem por conta disso. Querer ser controlador é uma das deficiências que nós trazemos e que precisa ser vencida na nossa intimidade. O único ser que tem controle de tudo que acontece no universo é Deus. Mas eu confio. A minha razão, a minha inteligência, o meu discernimento, o meu bom senso me permitiriam cortar esta corda no silêncio da escuridão? Quando é simplesmente uma voz no meu íntimo que diz: corte a corda. É para que eu possa, assim como vocês, refletirem no fundo das próprias consciências o quanto de fé nós temos no Criador. O quanto eu acredito que Ele está no comando da minha própria existência. Que tudo que eu vivencio, seja de dificuldade, de facilidade, de tristeza ou de alegria, é para o meu próprio bem, é para o meu aprendizado, e que está tudo certo. Sim? Que simplesmente me rebelar, não é? Exercitar ou continuar exercitando a desobediência e a rebeldia que eu trago na minha intimidade, que são fortes filhas do orgulho ainda, que só me distanciam mais de Deus. Então, o quanto é importante a fé raciocinada, de forma que eu possa aferir como é que anda esta intensidade, esta gradação da fé aqui dentro da minha própria intimidade. Eu poder perceber quando eu vivo a fé humana, quando eu vivo a fé divina neste mundo material. Tanto que este espírito protetor, não é, ele diz para a gente, para que nós tenhamos
uma ideia do potencial de confiança que eu posso construir em mim mesmo. Lembre-se, no começo, este espírito protetor diz que a fé está latente. Depende da vontade para ser desenvolvido na minha intimidade. E ele aqui vem dar mais uma explicação. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. O magnetismo é pela fé que ele cura e produz fenômenos singulares, outrora qualificados como milagres. O magnetismo, nós nos utilizamos dele durante o passe. Quando nós aplicamos o passe, nós transferimos, ou podemos transferir, logicamente, né, o nosso ectoplasma, o nosso fluido vital animalizado, que vai beneficiar, que vai reequilibrar a outra pessoa, o paciente. A espiritualidade, né, nesse instante, ela junta ao nosso fluido vital o fluido espiritual deles e envolve o paciente de forma a renovar as energias densas e desequilibrantes que muitas vezes envolve o paciente. Quando nós aplicamos de forma consciente, com a vontade de servir, quando nós aplicamos o ectoplasma, né, quando nós aplicamos o passe, de forma consciente, com a vontade de servir, com a vontade de auxiliar o paciente a restabelecer as suas energias, a se reequilibrar, a se tornar saudável novamente, nós, nesse instante, somos os magnetizadores de que o espírito protetor está colocando. Nós podemos proporcionar muitas vezes, ou realizar muitas vezes, a cura daqueles espíritos que estavam desequilibrados nas suas energias. Nós trazemos este potencial na nossa intimidade. Mas isto demanda a confiança neste potencial, que é só a fé raciocinada que vai me permitir no decorrer do tempo. Algumas pessoas, excepcionalmente, trazem esta característica inata, não é isto? Não precisa, não é, de todos esses recursos que eu ainda necessito. Não é? Ela pode realizar a cura simplesmente pelas construções do bem, não é, que ela já fez lá atrás, em outras existências. Eu preciso da doutrina espírita para me explicar tudo isso, para me orientar, né, para esmiuçar estas coisas e me trazer mais clareza ao entendimento. Eu sou muito racional ainda, então preciso de tudo isso. Mas vejam a possibilidade de nós aplicarmos, não é, a fé divina ou a fé humana. Assim, e veja, tudo depende da aplicação que eu faço aqui na minha existência, dos recursos que eu trago, eu mesmo trago, latente, e que vou, lembrando de novo, desenvolver através da vontade. Que nós não sejamos como este alpinista na história, que nós possamos confiar na intuição, e muito mais do que na intuição, em Deus propriamente, que nos conduz, desde que nos criou, a muitas reencarnações. Que possamos refletir a respeito da nossa fé, da aplicação que fazemos dela, se já conseguimos viver a fé divina ou se estamos ainda preocupados só com a fé humana. Que possamos, né, abrir o Evangelho e encontrar nele os recursos de que nós precisamos para superar as nossas próprias dificuldades, para afastar de nós as nossas próprias sombras no dia a dia. Sim. É isso, meus irmãos, para esta semana, né? Na semana próxima
iniciaremos um novo capítulo. E espero, né, contar com a presença de vocês também. Vamos então, nestes instantes, fechar novamente os nossos olhos, inspirar e expirar calma, suave, profundamente. Agora que estamos entrelaçados vibratoriamente com os amigos espirituais, que possamos estarmos abertos e receptivos à ação da espiritualidade, que irá aplicar em todos nós, neste momento, o passe à distância, com o apoio da equipe de passistas do Centro Irmã Francisca, que se colocam a postos para, juntos, da espiritualidade, realizarem este trabalho. Que as nossas vibrações, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos sejam renovados por esta ação da espiritualidade. E se em nosso lar se encontrar algum irmãozinho desencarnado, que vinculado a nós pelos nossos pensamentos ou sentimentos menos felizes ali se encontra, que possam ser encaminhados pelos amigos espirituais aos postos de socorro, onde vão receber o acolhimento e o esclarecimento de que necessitam, a fim de também poderem continuar a sua jornada, refletindo sobre o que pôde aprender destes ensinamentos de Jesus. E agora que estamos fortalecidos, com as nossas energias renovadas, que possamos, no exercício da caridade, doar o sentimento puro e nobre que trazemos na nossa intimidade, o amor fraterno de que já somos possuidores, a fim de depositá-lo nas mãos de Jesus, para que o Mestre possa multiplicar esta pequenina oferta que todos nós fazemos nestes momentos, a fim de que elas possam serem transformadas em bálsamo, e este bálsamo ser levado a todos os nossos irmãos da humanidade terrena, que, como nós, vivenciam as dificuldades do corpo e do espírito, e que precisam ter fortalecidos na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade, a fé. Que todos, Senhor, possam sentir-se amparados pela misericórdia divina, possam se sentir embalados no regaço do Mestre Jesus, possam sentir o sopro amoroso dos benfeitores espirituais a lhes envolver o corpo espiritual, lhes proporcionando bem-estar, a clareza de raciocínio. E vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos do aprendizado que tivemos nesta noite. Que o Teu Evangelho cada vez mais, Senhor, possa encontrar um espaço em nossos corações, em nossas mentes, possa encontrar ressonância em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, que ele possa vibrar mais intensamente
quando somos convidados a usarmos a nossa vontade como caminho para fazermos o bem, fazermos a caridade. Agradecermos-vos, Senhor, pela família, pelos amigos, pela doutrina espírita, por todas as oportunidades que Deus coloca à disposição de cada um de nós de provarmos se já aprendemos as suas lições quando nos coloca diante dos nossos irmãos, mesmo nas situações mais difíceis que precisamos vivenciar. Por mais que nós possamos manifestar a nossa gratidão, Senhor, ela nunca seria suficiente para contemplar tudo o que recebemos de vós. Mas mesmo assim, Senhor, nós gostaríamos que recebesse do fundo dos nossos corações este sentimento de gratidão que nesse instante aflora e que dedicamos a vós. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, mais uma vez a minha gratidão pela companhia de vocês todos os sábados na realização deste Evangelho. Espero que o aprendizado possa ser útil também, sim, possa ser utilizado na vida prática de vocês, sim, que possamos nos encontrar novamente no próximo sábado. Sim. E é isso aí. Bom final de semana a todos. Muito obrigado.